Bem-vindos ao 2220K Studio, eu sou o Ivo Magalhães. Bem-vindos ao segundo episódio, desta vez para vos mostrar a minha epopeia, a minha saga, que foi tratar da cabelagem desta minha pedalboard. Já tive algumas antes, bem complexas também, nunca foram montadas por mim, ou neste caso eu nunca estive envolvido na parte da cabelagem, do planeamento. Simplesmente eu reunia os pedais que queria, desenvolvia um projeto com alguém, fiz algumas com a Santos Som, na altura, que fazia cases, ainda hoje faz cases. Fiz também com o Mr. Ron, duas diferentes. Uma ainda para pedais analógicos, quando eu digo pedais analógicos, para pedais para usar com amps, e a outra para a minha Quad Cortex, que eu uso atualmente com o Fran Daniel ao vivo, desde que deixei de utilizar amplificadores ao vivo e que passei para o sistema de profile. E esta foi completamente planeada, já vai há um ano mais ou menos que comecei a planear a ideia de ter uma pedalboard, não só projetada por mim, mas também poder estar envolvido em todo o processo de montagem, neste caso, de cabelagem, de planeamento. E foi sem dúvida um desafio enorme, que me deu bastante trabalho, e tem dado bastante trabalho, mas que me deu bastante prazer, e estava a dar um enorme gosto hoje estar a partilhar isto convosco, porque isto foi um desafio que eu coloquei em mim mesmo. Eu tinha e tenho algum know-how, trabalhei em lojas de música, demonstrei dezenas, se não centenas de pedais, de pedaleiras, de sistemas, desde 97, 98, desde as Zoom, às Boss, às Rocktron, Sansamp, sistemas de rack, sistemas pedalboards, na altura tudo em série, não havia loopers, não havia controladores. Em Portugal era muito... estávamos sempre um pouco atrasados.
Claro que a gente sabia que o The Edge e outros guitarristas trabalhavam, por exemplo, com o Bradshaw e já com um sistema de pedais em gavetas e controladores. Já havia isso no mercado a um nível muito profissional. Em Portugal nunca chegou. O primeiro looper que eu conheci, eu comprei, foi um Brunetti, que ainda hoje tenho. Eu acabei por ter dois. Um deles, numa viagem para os Açores, se danificou. E, literalmente, a partir daí, começaram a surgir bastantes. Este da RJM, o Mastermind PVC-10, é verdadeiramente um looper acima da média. Permite 10 loops, 4 deles são estéreos, tem USB, MIDI, todo o tipo de programação ele é capaz de fazer. É muito mais difícil programar um looper do que propriamente uma Quad Cortex ou um Kemper, eu acho. Dá muito mais trabalho trabalhar com o rato do que com os dedos no touchscreen. E literalmente era algo que eu queria, porque queria voltar a ter pedais outra vez à minha frente e poder usufruir da minha vasta, não de coleção, mas do número de pedais que eu tenho hoje em dia em termos de drives e de multi-efeitos, que são muitos, e tê-los parados para mim era bastante... Era uma pedra no sapato, porque ter muitos pedais é sinónimo que não os precisas usar todos ao vivo. Eu tenho um estúdio e por isso uso muito os pedais para gravar também, e sempre foi nessa perspectiva que os comprei, e pronto, apesar de ser um pouco addicted a pedais. E esta pedalboard foi pensada para poder usar outra vez pedais e também poder usar, neste caso, com os Stonex Profilers, neste caso, pedais que têm capturas de amplificadores lá dentro, e se não conseguir utilizar amplificadores reais, poder ter um sistema muito semelhante. Pronto. O que nós vimos para já fui eu, no meu primeiro dia, a pôr labeling no looper, e aqui já estou a começar a passar os cabos, a ver os comprimentos. O maior desafio desta pedalboard era, obviamente, não desperdiçar muito cabo nestes primeiros testes, neste primeiro dia, neste caso, que seriam só os drives. Foi isso que eu me propus. Usando estes cabos da Jorgels, torna um pouco mais fácil, porque eles são solderless. Se nós conseguimos cortar bem o cabo com alguma margem, não estamos a ter grande desperdício de cabo. O que eu optei por fazer aqui foi, com os passacabos que eu comprei na Thomann, que trazem aquelas abraçadeirazinhas que vocês veem ali, criar uns anéis para poder passar a cabelagem para já. Isto sou eu ainda a tentar perceber se os cabos estão com o comprimento certo, e vocês vão ver muito durante este vídeo eu a cortar abraçadeiras e a voltar a colocar, porque obviamente não tendo a experiência que muita gente tem no mercado, nomeadamente, como eu falei no episódio da apresentação, hoje em dia há pessoas que se dedicam a fazer este tipo de trabalho única e exclusivamente na vida, portanto, a optimização de sistemas para guitarristas e para baixistas. Eu decidi pôr aquelas abraçadeirazinhas ali de forma a que eu conseguisse passar e pelo menos guiar os cabos pelo um caminho, e ao longo do episódio vocês vão ver que isto andava muito para a frente e para trás, porque literalmente eu queria perceber se realmente os comprimentos estavam bem, e depois, mais à frente, vocês vão ver que eu começo a acertar os comprimentos dos cabos. Estes cabos para mim, são interessantes, mas por outro lado podem ser um pouco, não vou dizer perigosos, mas um pouco difíceis, porque apesar de eles não serem cabos que necessitem de solda, têm que ser cortados a 90 graus para os contactos ficarem todos perfeitos com as fichas.
tanto os cabos como as fichas são da mesma marca, são Jorge Else, porque fazem um L, e mais à frente vocês vão ver, eu acho que mostro. Eu acabei por usar o meu pedal que está ali de volume e expressão como base para cortá-los. Também mais à frente vocês vão conseguir ver. Mas este primeiro dia foi muito o labeling de todas as saídas da pedalboard e entradas e do looper. Logo no início do episódio eu estou a pôr velcro ainda no HX1 da Line 6 porque o HX1 tem o MIDI é lateral e eu tive que perceber com o Tosé o espaçamento que eu precisava para ele, e foi um pedal que depois da parte de corrente está pronta, que aqui no vídeo começa por já está pronta. Eu não tinha muitas filmagens do Tosé com uma câmera boa, filmei só com o telemóvel. Foi antes de eu adquirir um material de vídeo aqui para o estúdio, mas mais à frente vai aparecer uns pequenos trechos dele a trabalhar. Este primeiro dia eu decidi, foi impecável porque eu estava literalmente sozinho em casa, os meus pais estavam de férias, eu pude estar sossegado a fazer esta bricolagem, este crochê que está a acontecer. E como eu estava a explicar, o primeiro dia não queria tipo resultados aqui nem sequer tinha um alicate, eu tenho alguma ferramenta, mas este não era definitivamente o melhor alicate. Eu depois fui comprar porque eu tenho alguma ferramenta em casa e estava-me a custar estar a cortar as abraçadeiras com este alicate, porque me esqueci de trazer para o estúdio a ferramenta que eu tenho em casa. E literalmente eu estou aqui a cortar com um alicate velho que os meus pais tinham em casa e pronto, mas também como eram basicamente só guias para eu perceber como é que estávamos em termos de comprimento de cabo. Ali fui coxizado, cortar qualquer coisa, possivelmente o resto da abraçadeira. Onde aqui já estou a perceber se os cabos estão em esforço, obviamente estavam grandes, mas pronto, cabos teriam sempre que estar um bocadinho grandes, porque se estivessem mais curtos era mais difícil depois de conseguir, e então eu optei por deixá-los sempre com uma margem. Aqui já estou com o alicate que fui comprar. Aqui estou a ligar o fuzz da Walrus, o Ions. Acho que é a primeira vez que eu tenho, quer dizer, não é? Eu tinha um Zvex e tenho um Zvex Fuzz Pro,
Depois acabei por... É um pedal muito específico, por nunca utilizar muito ao vivo. E ali estão os anéis, aqueles anéisinhos que me permitem guiar o cabo. Isto ia ser sempre um processo muito de andar com evolução e retrocesso, porque eu sabia que não ia acertar em comprimentos, não ia acertar à primeira na clareza que eu queria que os cabos ficassem em termos de exposição nas abraçadeiras. Eu queria o mais profissional possível dentro daquilo que eu sei fazer, mas é mesmo complicado. E porquê? Porque depois de ver imensos vídeos eu percebi que é preciso muitos anos de experiência para se perceber quando se recebem pedais e uma pedalboard, daquilo que eu vi acho que vi mais de 50 episódios de pessoas a construir pedalboards, e os mais prós, eles recebem os pedais, eles já sabem, depois de 3 ou 4 ajustes em termos de layout, já sabem onde a calagem toda vai passar. E no meu caso tinha isso no plano que tinha traçado, mas ia ser sempre um desafio. Eu daquele lado estou a usar o meu pedal de volume como base para cortar com X-Acto. Lá está, o mais a 90 graus possível, para ele fazer o contacto perfeito com a ficha. Cada cabo, nesse caso os drives levam um send e um return, não é? O send manda para o input e o return recebe o output do pedal. Lá está o L de George Else. Eu achava que tinha abraçadeiras suficientes, mas eu acho que literalmente não tinha. Porque eu acabei por ter que desperdiçar algumas que não ficaram na perfeição que eu queria, ou na linha que eu queria. Se fosse hoje eu faria de outra forma. Depois eu vi, eles passam umas fitas com tipo papel vegetal, umas fitas que depois saem muito bem e que não danificam a base da pedalboard. Eles passam um caminho para pôr todos os passacabos para ficarem perfeitos. Eu não tenho essa fita, acho que nem tinha ainda esse know-how, nem a paciência que é necessário. Fui fazendo um pouco a olho. Lá está. O maior desafio disto para mim era ser eu. E dentro do meu conhecimento e dentro das minhas capacidades, tentar fazer o melhor que eu conseguisse. Aqui já estou a passar para os drives mais à esquerda da pedalboard. Aqueles anéisinhos permitem só, única e exclusivamente, criar um caminho. Aqui eu estou a medir um cabo, basicamente. Foi espetar com o cabo no return on send e medir. E fiz um cabo do 0. Eu acho que este é Pro AMP11, se não me engano. Ali estão os meus bricks da Siox, que são o Sol e o DC7. E os Tonexes. O Tonex, o primeiro que saiu, e depois o Tonex Pedal, que é o mais pequenino, que vai ser o meu segundo amp. Portanto, um sistema em estéreo. O engraçado destes dias é que eu era capaz de estar a trabalhar 3 horas consecutivas e não dava pelo tempo a passar. Foi mesmo gratificante esta jornada para mim. Sinto-me mesmo orgulhoso do que eu consegui fazer
orgulhoso porque obviamente aquilo que eu me tinha proposto ficou, acho que bem melhor do que aquilo que eu achava que ia ficar. Aqui estou com a máquina de label para colar nas fichinhas. Portanto, tudo o que disser send SS, neste caso send do loop 5 e return do loop 5. Este looper também tem dois outputs para ambos, então eu pensei em ter, caso quisesse usar os Tonex, 2 amps, e caso queira usar amplificadores reais, tem ali 2, mais à frente vai aparecer quais são os 2 slots dedicados a se eu quiser usar amplificadores como se diz aqui no Porto, amplificadores à série, voltar a usar o meu Vox, o meu Engel, ou comprar um Atlas, que é um sonho antigo, um 59 Bassman, quem sabe. Esta parte do dia já é praticamente eu a acabar toda a parte dos drives. O loop 6, mais à frente vocês vão ver, é dedicado a eu poder testar pedais fora desta pedalboard, e são uns slots que estão ali à direita que depois vão aparecer como tester ou teste. Eu acho que hoje, neste dia aqui, acho que nem acabo por trabalhar o loop 6. Acho que vou dar o dia por encerrado no loop 5. É realmente um desafio tentar conseguir pôr estes cabos todos como nós sonhamos ou como nós os idealizamos. Eu gostava que tivesse ficado um bocadinho de nada, um pouco mais organizada. Eu não tinha muito espaço também com a secção de baixo. A pedalboard com as slots ocupa algum espaço. Eu tive que gerir o melhor que conseguia o espaço nesta plataforma aqui em baixo, para passar todos os cabos, porque ainda só estamos nos primeiros 5 loops, ainda faltam os estéreo, que são cabos mais espessos, são cabos em Y, como os cabos de insert, e MIDI, USB, corrente, é muita coisa para gerir. E o mais engraçado é que eu tirava fotos no final do dia, fazia vídeos e achava que até estava a ficar como eu tinha idealizado para chegar à casa, e não. E no dia a seguir voltava logo por mudar, tirar abraçadeiras, voltar a passar os cabos de uma forma diferente, trocar a ordem. Cheguei a ter que trocar a ordem dos drives. Fazia parte do processo. E outra coisa também que me começava a fazer alguma confusão era, portanto, tendo um andar em cima e um andar em baixo, era qual era a quantidade de cabo que eu necessitava para, quando fechasse a tampa, não criar tensão nem esforço nos cabos e nas fichas. Neste caso, eu sabia que não estava fixe, a porta não estava, os ímãs não estavam a funcionar. Acabei por achar que pudesse ser até do Tonex, mas não, era só
eram só cabos que estavam ali a criar uma fricção nas molas. E mais umas etiquetazinhas. Aqui eu estou a pôr do outro lado, portanto, nos pedais. Send return, input e output. Ali foi no dualist. Obviamente aqueles cabos estavam gigantes. Portanto, e eu o primeiro dia, obviamente, a achar que estava inacreditável. Filmar com o telemóvel, obviamente. Ou com a câmera, nem sei. Eu acho que aqui vou só acabar o label das fichas. Esta música que está a dar agora tem uma razão de ser. Eu vim de férias da Ásia e vim completamente imersivo naquela cultura e estou completamente abismado com os países que visitei. E mais à frente terei surpresas. Aqui de alguém que não tem muita experiência a fazer episódios por si mesmo, deixei o tripé do telemóvel a filmar em frente à câmara principal, mas pronto, é o que é. Aqui estou a passar um dos altos, acho que Protonex, exato, o output A é o Tonex AMP 1 e o output B é este do Tonex Pedal. Esta basezinha que vocês veem ali, eu pedi com a minha pedalboard. São uns stands para pedais mais pequeninos. A Smith Array é fantástica. Esta marca de boutique de pedalboards é inacreditável. Desde as fotos que nos mandam, desde todo o planeamento, a quantidade de e-mails que eu troquei com eles, porque eu queria espaçamentos, slots, queria tudo o que eu lhes pedia, eles mandavam em foto e em projeto, para eu perceber se realmente estava como eu e tinha idealizado. Aqui eu estou a pôr o label nas saídas que eu depois vou utilizar para amplificadores. Isto será a entrada, o guitar in, ou seja, onde vai ligar a guitarra, e isto será o send return do loop de teste. Aqui estou eu a testar. Desta vez arranjei ali um caminho diferente e pensei, talvez se eu conseguir usar este caminhozinho aqui por baixo, é que está ali está ali um espaço, parece que foi feito mesmo para estes dois cabos que eu estou a passar. Pronto, basicamente eu ponho o cabo dentro da ficha e a partir de agora faço as contas ao contrário. Se tiver que ajustar o cabo, ajusto sempre na ponta final, a que vai ligar à ficha lá ao fundo. E literalmente este caminho foi mesmo um milagre de estar ali, porque pode passar por baixo de todos os cabos e fica bem
arranjadinho e bonito. Puxo ali uma abraçadeirazinha para a juntar. O loop test vai-me permitir fazer uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, se eu quiser testar um pedal novo, não ter que desligar absolutamente nada ou ter que descolar alguma coisa da minha pedalboard, simplesmente ligo ali um drive ou sim, a partir de um drive, ou porque se for um multi-efeito, se eu quiser em estéreo, mas posso ligar ali um phaser, posso ligar ali um chorus, um pedal diferentão. Se quiser testá-lo, é só ligá-lo fora da pedalboard e ele vai cair ali no loop 6. Foi uma coisa que eu sonhei, ouvi alguém, já não sei, tipo, eu já vi tantos vídeos, já passei tantas horas a ver este tipo de conteúdo, mas foi uma coisa que me pareceu bastante importante. Está ali um espaçamento, vai estar maioritariamente sempre em branco, porque o pedal que falta ali é o Whammy, e aquele espaçamento é perfeito para o Whammy. Estava na outra pedalboard da Quad Cortex e pronto, também não fazia falta, porque o Whammy vai entrar em série, portanto a guitarra vai ligar ali fora da pedalboard, no guitar in, e depois vai um cabinho do guitar in que aparece no fim da pedalboard. No fim deste vídeo vai aparecer eu a ligar esse cabo, vai ligar ao Whammy e do Whammy vai ligar ao looper. Portanto, é o único pedal que está em série, que está neste momento fora dos loopers. Isto não estava nada como eu queria, mas neste dia eu achei que estava. Havia ali algumas coisas que eu acho que já estavam relativamente bem feitas. A parte do Tosé estava maravilhosamente bem feita e acho que este é o primeiro dia e acaba aqui. Estes cabos aqui da direita não estavam mesmo nada como eu queria. Foi a primeira coisa que eu vi quando cheguei a casa, quando vi este vídeo que estão a ver, foi realmente libertar aquelas abraçadeiras e recondicionar outra vez a cabelagem toda. Mas pronto. Tinha que começar por dar um jeito a algumas coisas que já tinha visto em casa que não estavam muito bem. Aqui acabei por ter que tirar uma abraçadeira sem destruir a pedalboard e passar outro passa-cabos. Estes passa-cabos na Thomann são muito baratos, são mesmo muito baratos. Este em específico que eu estou a pôr aqui são já maiores, são do Leroy Merlin, por incrível que pareça. Mas para estes cabos que eu estou a pôr agora, que são os cabos estéreo, portanto, os cabos para o Timeline, o Mercury X, o Slower e o HX1. São pedais que têm que ser balanceados numa das pontas e depois TS nas outras pontas. Portanto, cada pedal neste caso tem que ter 2 cabos. O send envia o left-right para o input e o return recebe o output left-right. Estas abraçadeiras são maiores e deram um jeitaço
porque são mais para a eletricidade, eu sei, e para outras áreas que não esta, mas eu acabei por encontrar no Leroy Merlin, não quis estar a perder muito tempo a mandar a vida a Thomann e ter que esperar mais não sei quantos dias, e acabou por funcionar mesmo melhor até do que se fossem as da Thomann. As da Thomann é um pack, acho que vem 50 abraçadeiras e 25. Eu tinha para aí 3 packs desses, achava que era suficiente, mas não, e ainda bem que não foi. Aqui eu estou a ligar os primeiros loops estéreo. Aqui estes cabos são mais tricky porque vão passar ali perto da corrente, então eu quis ter alguma margem. Aqui eu tinha que arranjar a manga, estes cabos estavam gigantes, eu tive que os voltar a dessoldar e a soldar outra vez. Estas fichas eram as únicas fichas que me permitiam que a tampa fechasse e que eles ficassem bem acondicionados ali. Aqui, entra o Tosé porque entrar aqui. Eu não tinha muitas filmagens do Tosé a trabalhar e também não tinha muitas filmagens da parte da ligação dos loops estéreo. Decidi pôr aqui o Tosé a trabalhar. Basicamente o Tosé perdeu um dia nisto. Ele já trouxe algum trabalho feito de casa, já tínhamos feito as contas das amperagens e das voltagens e voilà. Muito obrigado, Tosé, sem ti teria sido mesmo muito difícil. Não tinha muita footage, neste caso footage é vídeos dele a trabalhar. Fui filmando algumas coisas, tinha algumas fotos, mas sem muita qualidade. Mas eu tenho um vídeo em que explicamos basicamente todo o planeamento e algumas questões também relacionadas com buffering e outras coisas, que é o episódio 1, e ele pode explicar o nosso processo. Aqui eu estou por o label nos cabos balanceados. Portanto, cada cabo tem um send que vai para um LR send e um return que vai para um LR return. Estas fichas são fichas que me permitem fechar a tampa sem conseguir estragar alguma das fichas, porque normalmente os cabos TRS e as fichas TRS que se encontram no mercado são jacks, como a gente chama, bastante compridos e não havia com comprimento, então foi para fichas INL e estas fichas são perfeitas para isso. São umas fichas bastante fáceis de soldar e também são fichas que para o Timeline, Mercury X e o Slower funcionaram às mil maravilhas. O único pedal que não teve essas fichas, portanto estou a falar do lado, não do lado do looper, do outro lado, foi o HX1, porque as fichas do HX1 estão muito umas das outras, tinham que ser fichas normais, jacks normais. Então eu arranjei uns jacks relativamente standard e dei um jeitinho ao pedal para que as fichas fechassem bem com a caixa. Aqui eu estou a refazer algum do mapeamento que fiz previamente para depois poder passar à fase em que vou voltar a tirar as abraçadeiras e voltar a pôr os cabinhos todos direitos. Ali já tinha um cabo USB passado. Cabos USB perfeitos não existem. Eu encontrei um que tinha aqui em casa para o looper que ficou na perfeição, mas para o Tone X1 estou com dificuldades em arranjar um relativamente pequeno, porque entre ali o USB, a porta que está ali e o pedal é tão pequenino que eu tenho que arranjar um cabinho daqueles mesmo que vinham com os computadores ou com os motherboards ou assim uma coisa, e ainda ando à procura, mas também
não é nada que me tire o sono. Aqui eu estou a ligar os loops estéreo do outro lado, que neste caso é o slower, o reverb, o slower, e o HX Line 6. Ali já estão as fichinhas, lá está, as fichinhas são diferentes, são cabos mais... Estas são as de slower, ainda iguais às do Timeline e do Mercury X, mas estes são jacks normais. Sempre a questão do tamanho, do comprimento, qual era o melhor caminho, exato. Eu aqui comecei a perceber que isto não ia funcionar, que a tampa não ia fechar, então eu tinha que chegar, pesá-lo um bocadinho mais para trás, e acabou por ficar ali numa zona, e este acertou por aquilo para não ficar feio. Poderia ali haver a questão de, se eu quiser usar alguns switches, de lá com o pé, nomeadamente o HX1 tem um dos switches que é especificamente para controlar freezes, swells, e naquele switch eu posso pôr aquelas rodinhas de cores para switch, para teres uma base mais sustentável para o pé, que é um switch que se chama Flux, que basicamente permite programar em alguns efeitos, criar reverse e algumas texturas neste caso. Então eu, como tinha visto que a cabagem do lado direito não estava a ficar como eu queria, comecei a investir tempo a melhorar o layout da mesma. Que eu tive que dar um pequeno, perceber como é que a ficha do power do HX1 estava a funcionar, porque sempre que eu fechava a tampa o pedal desligava-se, e depois mais à frente, quando liguei a pedalboard, comecei a perceber que algumas
algumas fichas de corrente com a tensão dos pedais e com a tampa que sustentava os drives e os multi-efeitos ao fechar, às vezes eles desligavam-se, então tive que rever também essas ligações e a exceção dos cabos. Os cabos que eu usei para quando são Summer Cables foi-me sugerido pelo Tosé e as fichas também são. Também era importante às vezes para algumas abraçadeiras nos cabos só para podê-los guiar a direito, porque muitas vezes ao pôr nos passa-cabos e ao passar a abraçadeira eles perdiam o caminho, nesse caso perdiam a forma que eu queria, tanto lado a lado, e passavam uns por cima dos outros. Então eu comecei a achar que com abraçadeiras eu conseguia resolver esse problema. Aqui há de ser o timeline e vai. O AV deste looper tem uma característica muito importante também, que eu já tinha falado no primeiro episódio, tem inversor de fase, ou seja, mesmo numa perspectiva de amplificadores reais ou de profilers, muitas vezes com os IRs, nós temos a usar dois amplificadores ao mesmo tempo, neste caso uma perspectiva de A mais B, podemos ter um cancelamento, muitas vezes pelas distâncias dos microfones e muitas vezes também porque os IRs não são compatíveis. Eu aqui estava só a testar com um cabo de corrente como é que eu poderia passar ali por cima e acabei por perceber que não ia haver problema, porque depois os cabos de corrente iam passar por outro sítio. E então queria só ali tipo uma ondinha para já, uma folga. Esta era a parte mais tricky da pedalboard. Já tinha muitos cabos passados e ainda me faltavam passar os dois cabos de corrente que vêm dos rigs, dos Siox neste caso, que são cabos mais espessos, não é? Faltava-me também as saídas dos tonexos para estes dois XLRs que estão aqui, que são cabos muito específicos. Neste caso não são assim tão específicos quanto isso, mas são cabos TS para XLR macho. Havia dias, ou havia um momento em que eu já estava frustrado e cansado de ver as coisas a não estarem como eu tinha idealizado inicialmente e achava que poderia fazer, e fui não cedendo à tentação de deixar as coisas um pouco javardas e ia para casa, dormia um bom sono e regressava, e de manhã sempre com um café tinha outra vez vontade de voltar a tirar as abraçadeiras todas e voltar a passar outra vez. Não consegui filmar muito mais do que isto, a parte de MIDI não consegui filmar, não tinha material comigo, e vamos agora só absorver o resultado final desta pedalboard. Espero que vocês gostem.